Olá, sejam todos bem-vindos ao canal Raio Dourado Tarô. Aqui é Rosana, sou taróloga e numeróloga. Se você está chegando aqui neste momento, por favor, se inscreva no meu canal. Tem vídeos, tem tiragens e tem o estudo do tarô introdutório, como forma de doação aí do meu conhecimento, mas que possa agregar aí para quem está começando. Faço votos que isso aconteça. Muito obrigada por estar aqui comigo. Bom, continuando essa playlist de estudo, né? Vamos iniciar agora o naipe de espadas, né? Inevitavelmente eu vou ter que falar dele, porque faz muito parte da humanidade, né? Do ser humano pensar, agir e pensar, elemento ar, né? Conforme eu já falei em outros vídeos, ele vai representar o elemento ar, o nosso intelecto, o nosso pensamento, representa o lado lógico e analítico. Então, o que seria do ser humano sem o pensamento, né? Não seríamos seres racionais. Perceptivo, habilidades para aprender, lembrar, consciência, percepção, considerar, constatar, comparar, pesar as evidências, tomar as decisões, perspicácia e consciência, habilidade para indagar, analisar, sintetizar e investigar. Então, é muito inerente do ser humano o pensamento, né, gente? E o naipe de espadas no tarô, ele vai falar, olha, esse é o caminho racional que você deve seguir. Nossa mente, ela pode ser nossa maior inimiga ou inimiga. Inimiga ou amiga, né? Nossos pensamentos sempre vão interferir no nosso caminho, nas nossas decisões, na nossa ansiedade, medo, estresse, inveja, mágoas, todos os sentimentos, né? Começa pelo pensamento. Bom, o naipe de espadas, ele vai representar a luta e a animosidade. Animosidade, o ser humano, ele precisa vencer isso, né? São nossas sombras. Disposição diante de obstáculos, audácia, coragem, ousadia, determinação, comunicação, força, raiva, ambição, desejos e oportunidades, ânsia pela verdade, dor, raiva, agressão. Então, tudo aquilo que representa os nossos sentimentos, eles vai ali ser simbolizado pelo naipe de espadas. Permite atravessar a confusão para enxergar as coisas como elas são. Aquele momento que a gente pensa, olha e realmente enxerga situações como elas devem ser. Que nem eu sempre falo em tiragens. Olhe racionalmente o que você precisa parar para pensar, né? É o naipe de espadas. Saber lidar com a situação de forma mais realista e clara. Isso só pode ser realizado sem que se veja a verdade acerca dessa questão. Então, olha, a verdade está ali, só pare para pensar. Nesses sentidos, podemos dizer que representa também ação, poder e força. Podem significar perdas irreparáveis, acidentes ou tragédias, ações equivocadas, decepções provenientes de outros ou do próprio consulente. Pode ainda indicar pessoas articulosas e muito inteligentes, arrogantes, insensíveis, indiferentes, críticas, tolerantes, distantes e controladoras e ainda acusadores. Mas não representa apenas problemas, apesar de parecer, né? Porque o naipe de espadas tem uma energia, uma conotação um pouco negativa, mas na verdade não é só isso, né? Pode, em alguns arcanos, representar simplesmente uma notável confusão ou preocupação mental em vez de conflitos. Nos traz ainda uma reflexão precisa do que está entrando na mente do consulente em relação à pergunta investigada. Então, deve-se ter muita cautela, gente, ao interpretar o naipe de espadas, tá? Não é só uma conotação extremamente negativa, não. Lógico que quando a gente vai falar ali do 9, do 10 de espadas, ele vai realmente representar uma depressão ou uma tristeza muito profunda, enfim, mas não é só isso. Então a gente precisa ter muita cautela aí ao estudar esse naipe, tá bom? Ele pode ser considerado, sim, ele pode só simplesmente ser considerado como a nossa mente, a nossa verdade, né? Aquilo que você realmente precisa pensar para se comunicar, uma comunicação equivocada, problemas com justiça, necessidade de cirurgia,
cuidado médico imediato, luta e conflitos internos, arranjos legais como contratos, aluguéis, acordos, documentos, sistemas legais, políticos e judiciais, tribunais e de governo. Então, o naipe de espadas, ele não é somente aquela preocupação, ele é muito além disso. Então, são as situações que a gente precisa realmente olhar. Situações que a gente precisa enxergar a verdade, ter coragem, força, determinação, autoexpressão, conexão, pensamento, informações, ideias, intelectualidade e comunicação. Óbvio que se sair um sol com um ás de espadas, ele vai falar, olha, seja positivo, pense no sucesso, né? Então é nesse sentido que a gente precisa ter uma conotação muito tranquila ao analisar. Ele não é só negativo, apesar dele trazer uma conotação muito negativa dos naipes. O tarô inteiro, na verdade, né, gente? A gente tem que tomar muito cuidado em só levar para o positivo e só levar para o negativo, seja copas, paus, espadas ou ouros, tá bom? Uma questão mais negativa desse naipe poderia ser agressivo, vingativo, conflito, medo, morte, trapaceiro, doenças, acidentes, conflitos internos, ansiedade. Então, eu sempre falo, vai depender muito da pergunta, vai depender da posição, né? E, obviamente, que aqui a gente tá falando do ás, que é o início de tudo isso que eu falei até agora, né? Que é muito simples, né? O ás de espadas, ele vai representar lá o poder da inteligência. Então, é o início do processo criativo, né? Ele abre o caminho para novas ideias e projetos. Sabe aquele momento que a gente tem a primeira ideia? Eu tô tendo uma ideia aqui, então é o ás de espadas, né? Eu tô pensando aqui, indicando o triunfo da vitória perante inimigos, triunfos novos inícios, superação, mudança de estilo de vida ou modo de pensar. Então, simplesmente é aquilo que você pensou, né? Com ele na jogada, pede-se para usar grande força interior e clareza mental para superar os obstáculos com equilíbrio e racionalidade. É o despertar dos poderes mentais, surgimento de novas ideias e conceitos que podem mudar sua vida, sua visão de mundo, encarar novos desafios com lógica. Então pense o que você pode fazer, firmeza, confiança em si, não duvidando das motivações e intenções. Pede também para o consulente encarar os fatos racionalmente para seguir em frente. Indica a solução, mas com honestidade com os próprios sentimentos. Pode significar ação, poder, força, conclusão de atitudes, uma luta por uma boa causa, fertilidade, força perante a ação. Ela é o próprio poder da mente em ação. Eu adoro essa frase pro ás de espadas, que ele fala, é o próprio poder para a mente em ação. Então a mente entrou em ação, ela tem o poder de iniciar. Negativamente, né, falando e dependendo das demais, né, porque é um ás ali, eu vou precisar ler tudo em conjunto, pode indicar acidente sim, conflito, tristeza, atrasos, ou que a pessoa está deixando o mental controlar totalmente as emoções e os instintos, analisando demais a situação, né, aquele momento que você deixa realmente que os seus pensamentos controle para o lado negativo. Então, eu não vou porque eu vou sofrer um acidente. Olha só a energia que você está iniciando, aí já pensando, não é legal fazer porque eu vou sofrer um acidente. Então, é a força mental, é aquele primeiro pensamento, né? Aquela primeira energia ali. As palavras-chave mais comuns: clareza, verdade, objetividade, honestidade, justiça, vencer a ilusão, que mais? Perceber o caminho à frente, usar a lógica, encarar os fatos, estabelecer o que é certo e o que é errado na sua mente, primeiro, encarar a realidade, analisar seus motivos, tristeza mental, né? A força do pensamento, e aí no nosso queridíssimo Ney, né? Ele fala muito daquela questão de conquista, né? Persuasão. Então você vê um bom vendedor, ele tem poder da persuasão. Se tiver um ás de espadas com um diabo aí, né? Ou um diabo com ás de espadas, que seja, nesse sentido, vai falar muito daquela pessoa que sabe ter um poder, tem a lógica para te persuadir, aquele vendedor, né? E dependendo aí, a pergunta pode ser até
uma coisa negativa, né? Depende a pergunta, enfim, depende a casa, mas me veio aqui agora dar esse exemplo, Ás de Espadas com o diabo, né? É uma pessoa que tem realmente poder de persuadir o outro, né? Positivamente ou negativamente. Dinamismo, ele fala também, pessoa que tem boa fé ou má fé, tá vendo? Acabei de falar. Intenção irreversível, sentimentos profundos. Precisamos estar alertas, né? Ou com o nosso próprio pensamento, ou com as pessoas que têm muito esse poder de persuadir o outro, tá? Que seja uma coisa boa, né, gente? Ele dá muito um exemplo aqui da torre com as espadas, né? Dor profunda, desespero, lágrimas, perda emocional irreversível. Você vê, eu dei um exemplo do diabo com as espadas, né? Que é aquele arquétipo de alguém podendo estar te manipulando, até pela força mental, né? Pela força do pensamento e tal. Mas aí ele dá aqui esse exemplo da torre com as de espadas. Bom, ele fala muito da vontade, ação, conquista, que nem eu já falei, persuasão, triunfo, poder, autoridade, força, vigor, fertilidade, sorte, né? Forte energia do poder abrupto e inquestionável, capacidade intelectual, determinação, direção na realização, sentimento profundo, amor ou ódio. Você vê como o Ás é sempre muito ambíguo. A gente precisa saber onde identificar ali naquela casa, naquela pergunta. Onde que se pronuncia diante de uma conclusão, arrebatamento, furor. Esse é no NEM, né? Infortúnio, enfraquecimento, esterilidade, autodestruição, falta de desejo, de força ou de capacidade, uma pessoa que está ali no negativo, né, nos obstáculos. E ele fala muito do conselho, da orientação, para ter disposição, garra para alcançar os desejos. Então, gente, esta carta vai determinar a sua positividade ou a sua negatividade, tá? O Ás é sempre o início, né? O poder de iniciar, tá bom? Eu espero realmente poder contribuir com esse exercício, com esse áudio no seu estudo. Fique aqui comigo, a playlist está completinha quase. Eu vou fazer o Ás agora, os naipes de espadas e logo em seguida o naipe de ouros. Então fica comigo, se inscreva no canal. Um beijo e bons estudos. Tchau, tchau.